Hello everyone! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou a Teacher G. Ajudo pessoas adultas a falar inglês, praticando só 15 minutos por dia. E o conteúdo está sensacional. Eu sei que eu tô sempre falando isso, guys. Mas a live de hoje é um conteúdo assim que é inédito. Eu nunca fiz abordando tudo isso que eu vou abordar hoje com vocês. Então assim, um conselho que eu já dou para você hoje é: você precisa baixar o material depois, tá bom? Porque vai ter bastante conteúdo, porém você vai entender que é um conteúdo que vai ser passado de uma forma simplificada, como sempre a gente faz, né? Mas é muito importante que hoje você baixe o material para você poder continuar vendo, para você poder continuar praticando. Então a prática é sua aliada. Hoje eu tô dando assim fiz um combo, né, do N com as combinações. Então a gente tem lá, nós vamos aprender hoje o anybody, anyone, anywhere. Tem bastante coisa que a gente vai aprender de uma forma simplificada, muito focado na prática, como sempre. Pessoal, pra gente começar então a nossa aula de hoje, a gente já falou um pouquinho do any e do some. Então, para quem já assistiu a aula do any e do some, a aula de hoje vai ficar assim vai fazer muito mais sentido, tá bom? Teacher, eu não assisti, e agora? Calma, fica aqui comigo na aula, que depois você vai lá e pega esse conteúdo, já tá disponível no YouTube, tá bom? Então assim, para quem já viu a live da semana passada falando do any e do some, o conteúdo de hoje vai fazer muito mais sentido. Se você ainda não viu, tá tudo bem. Acompanha a aula de hoje mesmo assim, acompanha a live e depois você pega essa aula aqui no YouTube. Vou dar uma pincelada rápida no any. A gente viu já na live da semana passada que o any quer dizer algum, pode ser também nenhum, ele pode ser traduzido como qualquer, como nada, né? Eu tô falando do any aqui isoladamente porque tanto anybody quanto anyone são derivados do any. Então, ele faz parte do any. Eu tenho any e aí eu tenho esses vocabulários que são derivados dele. Quando eu já conheço o any, a gente viu nas lives da semana passada, quando eu uso, que situação eu uso, vai ficar muito mais simples, porque você vai fazer a mesma coisa com os derivados. Então, por isso que conhecer a base do any vai te ajudar nesse momento. Se você não conhece, fica comigo, depois você assiste essa aula que eu tô te falando, vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, então tanto anybody, anyone são derivados do any. O any, isoladamente, quer dizer algum, nenhum, qualquer, pode ser também nada. Tudo bem até aqui? A gente tá começando a entender o que vai acontecer. Tá. Quando eu acrescento body, lembra aqui? Any, e tem os derivados aqui que a gente está aprendendo hoje. Quando eu acrescento body e o one, anybody, anyone, eles vão assumir a mesma tradução, tanto anybody quanto anyone, que quer dizer na prática any person. Person em inglês quer dizer pessoa, tá? Então, quando eu tenho body com any, quando eu tenho one com any, eu tô querendo dizer any person. Essa é a ideia que tá passando. Sendo assim, olha a tradução que vai poder acontecer aí, tanto para anybody quanto para anyone. Qualquer pessoa, alguma pessoa, alguém, qualquer um. Vocês viram, perceberam que é muito parecido com aqui, ó, algum, só que agora aqui é alguma pessoa, né? Qualquer, só que agora aqui é qualquer pessoa, né? Então, é muito parecido, tá? Então, as traduções que podem aparecer aqui para anybody e anyone. A gente vai ver quando usar, como que vai funcionar essas traduções aqui para você. Vou dar uma dicasinha dessas traduções, que vai ficar muito fácil para você ir entendendo e percebendo o que vai acontecer. Tá, então pra gente começar a perceber e entender quando eu uso um e quando eu uso outro, que esse que vai ser o seu foco principal, quando eu uso anybody e anyone,
A gente vai perceber também que além dessas traduções que eu tô começando a passar para vocês, a gente vai ver isso tudo detalhadamente. Qualquer pessoa, alguma pessoa, alguém, qualquer um, tá? Também posso traduzir, vai ter momentos que tanto anybody quanto anyone vai ser traduzido como ninguém, nenhuma pessoa. Lembra lá que o N a gente traduz como nada? Ah lá, é o mesmo sentido, só que agora em relação à pessoa, né? Ninguém ou nenhuma pessoa. Tá, muita calma nessa hora. Lembrando que todo esse material você tem acesso depois lá no Telegram. Esse material tá valioso, hein, gente? Pensa no negócio completo de anybody, anyone, é esse material de hoje. Guys, vou passar só uma informação que não é algo tão relevante, mas eu vou te falar porque se você pesquisar e ver alguma coisa a respeito disso, vai falar, nossa, mas por que a teacher não falou? Então eu vou falar, porque é algo que eu não levo muito à risca, porque isso é tão relativo. Mas algumas pessoas defendem a seguinte ideia, que o anybody eu uso para uma conversa mais informal, enquanto que o anyone eu uso para uma conversa mais formal, onde requer mais formalidade, às vezes é um conteúdo escrito. Algumas pessoas defendem esse conceito. Anybody, você pode usar mais informal. Anyone, você usa mais para situações mais formais. Eu, particularmente, essa é uma opinião minha, tá bom? Eu gosto de falar com uma opinião minha, porque daí não é que é uma regra. Eu, particularmente, não me atento muito a esses detalhes quando a gente está falando de informal e formal, porque tudo pode ser muito relativo. Às vezes você fala, anyone você vai usar só para forma escrita porque ele é mais formal. Tá, de repente você recebe um e-mail lá na empresa, né, e vai ter esse vocabulário, e no e-mail tá anybody. Aí você fica, nossa, e agora? O que eu faço? Isso pode mais te confundir. Então, assim, a dica que eu dou isso é algo pessoal que eu faço e aconselho também o pessoal do time. Essa questão de ser formal ou informal, claro que ela existe, mas fique sempre atento ao ambiente que você está. Essa é a melhor dica, né? E não tanto se, qual que é informal mesmo? Eu não lembro, só lembro do anyone. E se não é esse? Não vou falar. Não fique preso a isso. Observa, né, todo o contexto, o que está usando lá no e-mail, o que estão falando lá na conversa, como é que está o clima, como é que está a vibe daquela conversa, né? E conforme for, você vai, né? Tem esse feeling de sentir naquele momento e não ficar tão preocupado. Faz uma coluna lá. Isso aqui eu uso só para situações formais. Esse outro só para situações informais. Na prática isso não funciona muito bem, tá bom? Mas, só por curiosidade, muitas pessoas defendem isso. O anybody é mais informal, anyone mais formal. Não é uma regra, tá bom? Só fique atento a isso. Tá, então vamos lá. Eu já vou lá observar todas as dúvidas de vocês. Então, conforme eu vou explicando, pode colocando a dúvida aí no chat, que daqui a pouquinho eu dou uma espiada lá para ver quais são as dúvidas, tudo bem? Guys, então pra gente começar entendendo qual que é a diferença do anybody e anyone, é a mesma coisa, não é? Os dois, as duas palavras, os dois vocabulários têm a mesma tradução, tá? Por isso que eu coloquei essa observação, que pode ser que você ouça essa explicação em algum lugar, mas a tradução de anybody e anyone é a mesma. Que qual é mesmo? Essa aqui, ó. Qualquer pessoa, alguma pessoa, alguém, qualquer um, ninguém, nenhuma pessoa. Como que eu vou saber? Primeira situação que você vai usar anybody e anyone para sentenças, para falas, frases afirmativas, quando você está afirmando. Coloquei uma dica plus aqui para você. Quando você está afirmando, guys, pay attention. Presta atenção nessa informação que vai fazer toda a diferença e você não vai ficar perdido aqui nesse monte de opção de tradução. Teacher, agora? É qualquer pessoa? Alguma pessoa? Toda vez que você usar anybody e anyone numa afirmativa, você vai perceber que a tradução tanto de um quanto o outro vai ser qualquer um ou qualquer pessoa. É isso. Usou na afirmativa, pode ir nessa tradução. Qualquer um, qualquer pessoa, que é a mesma coisa, né? É essa a tradução que você vai usar. Vou te dar um exemplo. Qualquer pessoa pode falar inglês. Eu falo que essa frase é a minha frase. Deveria ser o meu slogan, né? Eu sempre falo isso. Qualquer pessoa pode falar inglês. Quer dizer, qualquer um com um treino certo, uma prática adequada, consegue falar inglês sim. Então, qualquer pessoa pode falar inglês. A minha afirmativa é uma sentença que eu estou afirmando.
Lembra lá da tradução? Fiz uma sentença afirmando. Estou usando anybody ou anyone, eu posso traduzir qualquer um, qualquer pessoa. Na verdade, é a tradução que você vai usar. Como é que vai ficar, então, essa sentença? Você que já está assistindo essa aula ao vivo aqui comigo, eu quero que você já abra a boca e fale essa frase num tom de voz que você consiga ouvir você mesmo. Ó, o pode é can. Falar inglês é bem conhecido, né? Caso você não saiba, speak English, tudo bem? E agora, Titi, vou usar anybody ou anyone? O que você usou aí, gente? Opa, antes de eu avançar ali. Tanto faz. Como assim? Tanto faz. Eu posso falar anybody can speak English ou anyone can speak English. Ah, mas qual que é formal? Qual que é informal? Gente, não vou me atentar a isso agora, tá? Use qual você se sentir confortável e confiante para usar naquele momento. Tá tudo bem se eu falei um ou se eu falei outro, tá bom? Anybody can speak English. Qualquer pessoa pode falar inglês. Olha outra situação aqui, ó. Eu acredito que qualquer um pode fazer isso. Não é difícil, qualquer um pode fazer. Como é que você diria isso em inglês? Já abre a boca, fala essa sentença num tom que você consiga ouvir você mesmo. Eu acredito. Acreditar é believe. Believe, tá bom? Eu acredito que qualquer um pode fazer isso. O que você pensou isso? O que você pensou nessa sentença, nessa opção? I believe that anyone can do it. Ai, Titi, agora eu coloquei anybody. Tá tudo bem, tá bom? Essa questão que eu estou usando aqui com vocês, você vai usar para afirmativa, quando você está afirmando algo, você vai traduzir como qualquer um, qualquer pessoa, é tanto para anybody, anyone, são sinônimos, pode usar qualquer um que você se sentir mais confortável, tá? I believe that anyone can do it. É isso, olha a tradução, qualquer um. Então, ó, pensa o seguinte, toda vez que eu for ter que falar, então, qualquer um numa sentença que eu estou afirmando, qualquer um pode me ajudar. Poxa vida, né? Não tem ninguém aqui, qualquer pessoa pode me ajudar. Vai ser o anybody ou anyone. Você vai poder escolher entre eles, tá? Olha um outro exemplo que eu quero dar aqui pra você. Só coloquem aí pra mim no chat se até aqui está tudo bem, está ok. Deixa eu colocar ali, deixa eu visualizar as mensagens aqui, ver se tá tudo bem. Isso, Neuraci, né? Eu posso usar tanto um quanto outro, tá bom? Então, é bem isso mesmo. Não fica preocupado qual que é formal, qual que é informal, não, tá? Guys, eu vou colocar agora uma informação aqui pra vocês que eu coloquei como um plus aqui, né? Que é muito importante você saber disso. E, na verdade, eu dei uma olhada em alguns exemplos de sentenças para colocar aqui para vocês. Falei, gente, quase ninguém fala sobre isso, né? Na internet, em material gratuito, eu digo, em relação ao anyone e anybody. Então, eu quero comentar algo com vocês importante. Toda vez que você usa o anybody e anyone, ele vai funcionar como terceira pessoa. O que é isso, teacher? Lembra quando a gente tem algumas situações no inglês que eu uso para he, she, it? E singular também, né? Então, quando eu falo eu trabalho, I work. Ele trabalha, he works. No inglês a gente tem isso. Essa situação do anybody e anyone funciona do mesmo jeito. Vai entrar junto nessa situação aí de colocar um S, por exemplo, quando eu tô falando no presente. Ó, olha a sentença que eu coloquei aqui pra vocês. Alguém precisa fazer isso. Qualquer um, né? Alguém precisa fazer isso. Olha como vai ficar. Anybody needs to do it. Olha esse S aqui. Por que, teacher? Porque tanto anybody, anyone, someone, acontece a mesma coisa. Somebody, ele entra junto com aquela situaçãozinha, aquelas regrinhas que tem lá da terceira pessoa quando eu uso he, she, it, he works, she goes, né? She does, mesma coisa. Anybody needs, anybody goes, anybody does. Então, usei anybody e anyone, vai entrar essa situação de colocar um S só no presente, isso acontece, tá bom, gente? Anyone needs to do it, tá? Então, um plus aí para vocês entenderem que falei anybody, falei anyone, ele vai cair
situações da terceira pessoa, tá bom? Ó, então a primeira situação que a gente viu do anybody, anyone, a gente viu que a tradução é qualquer um, qualquer pessoa, ninguém, tem várias traduções. Só que eu vou usar a primeira situação que a gente viu na afirmativa, tô afirmando, e quando eu afirmo, a tradução vai ser sempre qualquer um ou qualquer pessoa. É isso. Então, afirmei, qualquer um, qualquer pessoa. Precisei falar isso, pode usar o anybody ou anyone. Tudo bem até aqui? Vamos dar uma olhadinha lá na opção 2, né? Na opção 2 não, né, gente? Na situação 2, né? Na segunda situação que eu uso anybody e anyone. Toda vez que eu estou negando. Gente, se você assistiu a aula do N, você vai ver que é a mesma coisa. Gente, o N também usava para negar, eu também usava as mesmas situações, tá? Olha aqui a segunda. Então, eu vou usar quando eu tô negando, né, numa negativa. E aí a tradução, ó, coloquei pequenininho aqui para vocês, já para te ajudar. Ninguém. Então, toda vez que você usar o anybody e anyone numa negativa, a tradução vai ser ninguém. Pronto, já facilitou a sua vida. Por exemplo, não tem ninguém aqui. Ó, não negando. Ó, ninguém aqui. Como eu vou falar isso em inglês, guys? Ó, esse não tem, there isn't, tá bom? É uma estruturinha aqui, muito importante também. Esse não tem de não existe, não há, there isn't. Não tem ninguém aqui, there isn't anyone here. Eu poderia falar anybody, mesma coisa. There isn't anybody here. Ou teria mais um jeito de falar. O there isn't, você pode usar também there is no. Mesma coisa, ele é mais informal, tá? Mais descolado aí. There is no anyone here, there is no anybody here. Tanto faz, tá bom, gente? Então, negativa, eu vou traduzir o anybody e anyone como ninguém. Se você ir por esse caminho, vai ficar muito mais fácil do que só ficar tentando decorar quando eu uso, que essa não é a intenção, né? Mas o como, e aquele monte de tradução. Qualquer um, qualquer pessoa, alguém, ninguém. Nossa, e agora? Usou na afirmação, né? Você já sabe que a tradução é qualquer um, qualquer pessoa. Neguei. Ah, já virou ninguém. Até rimou aí, ó. Neguei, ninguém. Eu fiz um resuminho depois para vocês nesse material que vai ajudar muito vocês nessa situação. Vamos dar uma olhada em mais uma frase, mais um exemplo. Ó, eu não conheço ninguém aqui. Como é que você diria isso? Abre a boca e já pratica essa aí. Sempre lembre de treinar com voz audível. Não é meditação em inglês não, hein? Eu não conheço. I don't know. I don't know anybody here. Sabe quando você vai num lugar só, você conhece, tá, você sozinho conhece só uma pessoa? Nossa, eu não conheço ninguém aqui. I don't know anybody here. Posso falar I don't know anyone here? Pode, gente, pode sim, tá? Escolha qual você quer falar, qual você quer usar, tá bom? Não fique tão preocupado. É formal, é informal, tá? Só fale. Isso é o mais importante de tudo. O resto, gente, vai acontecendo naturalmente. Você vai perceber as situações que falam mais isso, mais aquilo, então fica tranquilo, tá? Negativo, então, eu vou traduzir como ninguém, tá? Então, a gente já viu, afirmando, né, que aí a tradução, vamos voltar um pouquinho só para relembrar aqui, ó, só vou deixar nessa tela para ficar, depois eu fiz um resuminho disso tudo para vocês, mas afirmei com anybody, anyone, tradução, qualquer um, qualquer pessoa, é isso. Neguei, como é que ficou a tradução mesmo aí, gente? Ninguém. Essa é a tradução que eu vou usar. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma espiada lá, se tem algum comentário, como é que tá aqui, se tá tudo bem. Ótimo, o pessoal ali dizendo já que está ok, tá? Quem ainda não assistiu a aula do Annie e Sam, que eu falei mais isoladamente deles, assista, porque vai fazer assim... vai complementar demais esse conteúdo de hoje, tá bom? Então, quem não assistiu, corre depois assistir lá. Muito bem. Vimos duas situações. Vamos lá, então, entender a terceira situação de quando eu uso anybody e anyone, tá? Uma das situações que você pode usar anybody e anyone é quando você vai fazer perguntas em inglês.
E quando você usa em perguntas, na hora de fazer perguntas em inglês, você vai traduzir como alguém. A gente viu que afirmando a gente traduz como qualquer um, qualquer pessoa. Negando a gente viu que nós vamos traduzir como ninguém. E perguntando, você vai traduzir como alguém, tá? Então dá uma olhada lá nos exemplos. Ó, se eu quero perguntar o seguinte: tem alguém aqui para me ajudar? Gente, essa pergunta é ótima para você fazer quando você está viajando, uma viagem internacional. Você está indo às compras, né? Ou simplesmente está indo passear em algum lugar, você precisa de alguma informação, qualquer que seja, e você quer perguntar: tem alguém aqui para me ajudar? Né? Essa pergunta é ótima para você saber como fazer. Ó, esse tem é aquele mesmo tem do exemplo que eu falei para vocês. Tem alguém, né? Então, cuidado com esse tem. Não é o have, não, nem o has, tá bom? Tem algumas aulas minhas, live, vídeos falando sobre isso. Então, esse tem não é have nem has. O que eu vou usar aqui? Is there, é esse tem, tá bom? Alguém, anybody. É isso. Tem alguém aqui para me ajudar? Is there anybody here to help me? Você pode colocar um por favor, um please, se você quiser, tá? Poderia ser anyone, teacher? Sim, pode. Ah, eu fiz com anyone, ficou diferente, teacher. Tá tudo bem. Deixa aí com anyone, tá? Is there anyone here to help me, please? É isso, gente, tá? Perguntinha ótima. Pessoal que gosta de viajar aí, né, Dê? Ó, na próxima você já vai poder fazer essa pergunta tranquilamente. Tem alguém aqui para me ajudar? E aí, às vezes você quer saber um preço, você quer conferir uma informação, você quer, né? Você pode usar. Você não tem certeza se aquela pessoa pode te ajudar. Às vezes a pessoa tá no... Você quer perguntar pro caixa, não é assim? Às vezes você tá precisando de ajuda, você não sabe para quem pedir e você vê lá que tem uma pessoa no caixa. Você sabe que aquela pessoa não vai poder te ajudar, te acompanhar, mas você pode perguntar: tem alguém aqui que pode me ajudar, né? Muito bem, então eu uso para fazer perguntas e vou traduzir anybody e anyone como alguém, tá? Alguém pode me ouvir? Mesma coisa. Como é que fica essa pergunta? Ó, o pode é can. Quando eu faço perguntas com o can, lembra que ele vem antes, né? Então, como é que fica essa pergunta? Pessoal aí, ó, que já consegue fazer essa pergunta falando, pode abrir a boca e já começa a praticar aí, ó. Vou começar com o can, porque é uma pergunta. Can anybody hear me? Posso colocar anyone? Pode, tá? Nem vou mais falar essa informação que pode, hein? Já sabe que pode. Então, can anybody hear me? Tá bom? Então, eu uso para fazer perguntas e vou traduzir como alguém. Alguém poderia me explicar melhor? É tipo assim, meu, não entendi. Alguém aí? Quem que pode me ajudar, né? Alguém poderia me explicar melhor? Poderia no inglês é could, tá bom? Could. Mesma coisa, eu começo com could na hora de fazer perguntas, tá? Então, alguém poderia me explicar melhor? Olha lá como é que ficou, guys. Ó, vocês viram que um exemplo eu coloco anybody, outro eu coloco anyone, de propósito, só para mostrar para vocês que tanto faz, tá? Could anyone explain to me better? Né? Could anyone explain to me better? Então, alguém poderia me explicar melhor, tá bom? É isso, guys. Vou usar para fazer perguntas, tanto um quanto outro. Agora, guys, bônus numa dica preciosa que eu quase não encontrei alguém falando sobre isso em material gratuito e coisa do tipo. Ó, eu falei que o anybody e anyone eu uso para fazer perguntas, e eu falei também que o anybody e anyone eles funcionam igual quando eu uso he, she, it, singular no inglês. Lembra? Tem aquelas situações de, por exemplo, ele trabalha, he works. Alguém trabalha, anybody works. Eles funcionam do mesmo jeito. Então, quando eu tenho que fazer uma pergunta direta do tipo, alguém me ajuda? Olha só como que vai ficar essa pergunta. Como é que eu pergunto? Alguém me ajuda? Guys, e aí? Ó, eles funcionam igual he e she. E o it. É uma pergunta assim, ó, direta. Não tem ser estar, não tem nada. Tô perguntando no presente, né? Alguém me ajuda? Por favor, alguém me ajuda? Como que eu faço essa pergunta? Quem é que eu vou colocar aqui? Algum palpite? Acho que essa eu quero ouvir o palpite de vocês.
que vocês acham, pessoal? O que eu posso colocar para fazer esse tipo de pergunta? O que vocês acham? Isso, D, deixa a pergunta na ponta da língua, hein? Ó, Neuraci, para você praticar na fala agora, é só continuar fazendo exemplos. Faz exemplos com anybody, faz exemplos com anyone e vai praticando falando. É assim que você pratica na fala, igual você já faz lá no team, né? Guys, e aí, coloquem aí pra mim o que vocês acham que a gente vai usar para fazer esse tipo de pergunta. Alguém me ajuda? O que eu vou colocar para fazer esse tipo de pergunta? Coloquem aí pra mim, tô aceitando palpites, tá? Ó, lembra lá que não precisa gabaritar, acertar, essa não é a intenção. Só para eu entender o que tá passando aí na cabeça de vocês. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu preciso no inglês colocar um auxiliar que a gente fala, né? Ou é o verbo ser estar, ou do, did, will para fazer perguntas diretas. Só que anybody e anyone, eu falei para vocês que funciona igual he, she, it. Se funciona igual he, she, it, quem que eu vou usar para fazer uma pergunta com eles, uma pergunta direta no presente? E agora? Como é que fica isso? Vamos dar uma espiada então, como é que vai ficar essa frase na hora que eu pergunto, essa pergunta na hora que eu faço ela em inglês. Ó, por isso que eu falei que isso aqui é bônus, hein? Eu não achei essa informação praticamente, que sempre quando eu trago alguma coisa na live, eu não fico muito preocupado o que outros professores de inglês estão fazendo na internet, porque esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é trazer conteúdo que vai te ajudar, né? Mas às vezes eu gosto de pesquisar, deixa eu ver se tem conteúdo sobre isso o bastante, o suficiente na internet. E, para minha surpresa, muita coisa eu quase não encontro. Esse foi um que hoje eu não encontrei. Então vamos lá, vou te falar então o que a gente vai usar aqui. Guys, olha só, toda vez que você faz uma pergunta direta lá para aquela terceira pessoa, que é o he, she, it, singular também entra nisso, tá? Eu uso does. O anybody e o anyone, eles funcionam como se fosse um singular. Então, se eu quero perguntar algo direto, alguém me ajuda? Eu vou usar o does, tudo bem? Does anybody help me? Olha o som grudado aí, né? Does anybody help me? Eu grudo. Se fosse anyone, does anyone? Mesma coisa. Does anyone help me? Então, se eu vou fazer uma pergunta direta com anybody e anyone, eu uso does. Perguntas diretas. Alguém me ajuda? Alguém me fala? Tá? Alguém faz isso pra mim? É esse tipo de pergunta. Perguntas diretas. É a mesma coisa que você faz com o he, tá? Ele me ajuda? Ele trabalha? Does he work? Does he help me? Ele faz isso? Does he do it? Mesma coisa. Do mesmo jeito que você usa com he, she, it, né? Chove no Brasil? Does it rain in Brazil? Eu vou usar com anybody e anyone. Então, ó, bônus, hein? Eu não vi isso em lugar nenhum, pesquisando um pouquinho sobre isso hoje. Então, informação preciosa aí para você praticar e aprender, tudo bem? Anyone aqui também como opção, tá? Vamos então ali, ó, mais um bônus. Eu falei, bom, já que hoje é dia de bônus, sabe por que eu tô trazendo vários bônus? Porque é semana do Natal, né, gente? Então, ó, são gifts, são presentes pra vocês essa semana, tá? Então, tem o does, que é um conteúdo que eu não encontrei hoje, indicando que vai usar com anybody, com anyone. A maioria das pessoas acabam não sabendo disso, tá? E mais um bônus aí, ó. Se você acrescentar o else, esse vocabulário, tanto para anybody quanto anyone, você já vai ganhar mais uma nova palavra, mais um novo vocabulário, que o else quer dizer mais. Então, quando eu coloco anybody else ou anyone else, eu estou dizendo mais alguém. Olha que interessante. Então, else quer dizer mais. Quando eu junto com anybody else, alguém mais. Anyone else, alguém mais. Lembra que a gente começou a nossa aula com any? Eu falei, gente, esses vocabulários derivam do any. Any, depois anybody, anyone. Agora eu tenho mais uma palavrinha que está juntando e aumentando mais o seu vocabulário, que é o else. Então, ó,
tem mais alguém aqui para me ajudar? Se eu quiser perguntar, por exemplo, tem mais alguém aqui? Né? Eu não quero perguntar, tem alguém? Tem mais alguém aqui para me ajudar? De repente uma pessoa já está te ajudando, você quer saber se tem mais uma. Só acrescentar o else. Is there anybody else here to help me? Please. Pode colocar o please aí se você quiser. Então, ó, 2 bônus aí nessa aula de hoje, porque é Natal, tá bom? Because it's Christmas. Então, is there anybody else here to help me? Acrescento else. Você já tem mais uma palavra, mais um vocabulário. Tudo bem aqui, até aqui, guys? Vamos fazer um resumão antes de ir pro último conteúdo aqui? Ah, peraí, guys. Eu vou deixar o resumo lá pro final, porque aqui vai ser bem rapidinho mesmo. Se tiverem dúvidas, vão colocando aí pra mim, que já vai rolar um resuminho aqui pra vocês, porque anywhere e somewhere, mesma coisa que a gente já viu. Vai derivar do any, o anywhere, que é algum, nenhum, qualquer, nada. A única diferença é que agora entrou o where, que quer dizer lugar. Então, ao invés de qualquer, qualquer lugar, ao invés de nenhum, nenhum lugar, algum lugar, é isso, tá? Olha ali, vou usar afirmando também anywhere, qualquer lugar. Usei afirmando, a tradução vai ser essa, qualquer lugar, tá? As chaves podem estar em qualquer lugar, não faço ideia de onde estão. Elas podem estar em qualquer lugar, né? The keys can be anywhere. Pronto. Estou afirmando, mas a tradução é qualquer lugar. Uso para negativa também, mesma coisa. Quando eu quero dizer lugar nenhum, nenhum lugar, tanto faz, né? As chaves não estão em lugar nenhum. Ou as chaves não estão em nenhum lugar. Vou usar também o anywhere. Aqui eu estou negando, ó, as chaves não estão. The keys aren't anywhere. The keys aren't anywhere. Não sei onde tá, não tá em lugar nenhum, né? Vou usar o anywhere. Vocês perceberam que as situações são as mesmas? Só que ao invés de anybody, anywhere. Ao invés de any, tem o where junto. Então são as mesmas situações, tá? E perguntando, algum lugar. O anybody era alguma pessoa, né? Alguém. Aqui, algum lugar, que agora é anywhere. Então, para perguntas, ó, tem algum lugar que você gostaria de ir? É isso. Ó, o tem lá de novo, gente. Is there, é ele mesmo. Is there anywhere you'd like to go? Tem algum lugar que você gostaria de ir? Algum lugar. Vou usar as mesmas situações que você viu para anyone e anybody. Só mudou que agora aqui é anywhere. Ó, esse resumo que eu queria mostrar para vocês. Anybody, anyone. Isso aqui, a gente pode salvar depois como uma imagem, tira um print, deixa lá no seu celular, que isso aqui é o resumo de tudo que a gente viu. Claro que a gente foi fazendo exemplos, vendo vários exemplos e situações, mas se você entendeu isso aqui, pronto, valeu a aula. Anybody, anyone, mesma tradução, são sinônimos, tá? Os dois eu posso traduzir como, número 1, se eu estiver usando numa afirmativa, qualquer um, qualquer pessoa. Essa é a tradução para as duas palavras. Qualquer um, qualquer pessoa. Na 2, se eu estiver usando numa negativa, eu vou traduzir como ninguém. Anybody e anyone, as duas. Terceira situação, quando eu estiver usando para perguntas, anybody e anyone, eu vou traduzir como alguém. É isso que você precisa saber. Isso que é o importante, tá? A partir daí, treina, faz exemplo. Pode pegar os exemplos que a gente fez, vai mudando. Afirmou, qualquer um. Negou, ninguém. Perguntou, alguém. É isso que vai acontecer com anybody e anyone, tá? Entendi para que serve, como que funciona. E agora? Praticar, 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 praticar. E é praticar um pouquinho de cada um, tá? Pratica esse, pratica aquele, vai praticando, vai ouvindo a música, enfim. Aproveite aí a sua semana para você praticar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Teacher G, já faça isso agora, se inscreva, deixa o sininho sempre acionado para você ser avisado de tudo que vai acontecer. Essa semana as nossas lives continuam normal. Amanhã a gente tem live no Instagram 5h30. Quarta a gente tem live aqui no YouTube 17h07. E aí na próxima semana a gente fica sem as lives. Daí eu aviso tudo certinho, vou estar sempre avisando nas redes sociais quando que a gente volta com toda a programação. Tem imersão, inglês com 15 minutos para acontecer na última semana de janeiro.
principalmente para quem ainda não é do Team Teacher G. E cada evento online a gente vai colocando coisas novas. O material que eu estou preparando para essa imersão tá muito bacana, então fiquem atentos. Guys, thank you so much. Thank you guys. Thanks for coming. See you. Bye bye. Tchau, tchau.